Olá, obrigado a você que nos acompanha pela TV Câmara de Santo Anastácio, novamente com o nosso programa semanal Cidade em Debate. Hoje eu converso com o professor Agripino Miguel Costa, vereador do PT. O Agripino vem falando para a gente sobre vários requerimentos que ele apresentou na Câmara. Um deles é sobre o plebiscito para a vinda de uma unidade prisional aqui para o nosso município, um assunto super debatido durante a nossa semana. Vamos falar também sobre o salário mínimo dos servidores municipais. Tem 82 servidores municipais aqui no nosso município ganhando menos que um salário mínimo. Vamos abordar também a escritura das casas do Novo Horizonte. Tem um pessoal aí que quer pegar a escritura e o cartório de imóveis falou: aqui não tem escritura para você. Vamos esclarecer isso também para você. E a doação da área contígua da Escola SESI. Tudo isso e muito mais hoje no programa Imperdível. Eu volto já. TV Câmara de Santo Anastácio, programa Cidade em Debate, toda sexta-feira às 19 horas, com reprise no domingo às 15 horas e segunda às 19 horas. TV Câmara, o legislativo ainda mais perto de você. Assista toda segunda-feira, às 20 horas, ao vivo, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Santo Anastácio, pelo site www.camarasantoanastácio.sp.gov.br ou Canal 2 TV Cabo. Cidade em Debate recebe hoje o professor Agripino Miguel Costa, vereador do PT. Muito obrigada pela sua companhia, professor. A gente que agradece, Suzana. Quero cumprimentar os telespectadores, da TV Câmara de Santo Anastácio, que nos acompanha através da TV Cabo, também através do site. É um prazer estar mais uma vez aqui debatendo com você e também com os munícipes, as questões do município de Santo Anastácio. Assuntos tão importantes, A gente vai começar falando de um assunto que está dando o que falar, é polêmico, o povo quer saber e a gente já vai entrando nesse assunto assim de início. A Câmara, é o projeto de lei 1 de 2013 que fala sobre o plebiscito para a vinda de uma unidade prisional aqui no nosso município. A Câmara aprovou em 2013 e agora está aí toda a polêmica, porque já saiu no dia 1º de abril, saiu no Imparcial, a confirmação que o governador já disponibilizou verba para que a penitenciária venha para Santo Anastácio. E no dia 7, o nosso prefeito Alaor deu uma entrevista para a TV Fronteira falando que ele já assinou o convênio. E temos aí a lei do plebiscito, Agripino? Então, como Suzana, que fica essa história toda primeiro, para o nosso município entender? É importante que a população entenda que a nossa lei não proíbe a vinda. Certo. Ela apenas dá o direito da nossa comunidade decidir e refletir sobre o que é um presídio no município. Uhum. Então, o que nós queremos fazer com a lei, e a Câmara toda, não é o professor Agripino, mas a Câmara legitimou através da aprovação da lei, é que o prefeito precisava conversar com a população sobre o que é a vinda do presídio, o governador também, e que a população decidisse o que era melhor. Porque nós não podemos ficar recebendo uma estrutura desse tamanho, porte, desse porte, sem fazer essa reflexão. Porque nós tanto podemos ter ônus como bônus, como a gente já tem acompanhado aí nos outros municípios. E o que nós queremos é isso, é democracia, é decisão compartilhada. Sabemos que nem tudo dá para fazer plebiscito, mas isso é um ponto importante. Isso ficou decidido em 2013, é um projeto de lei assinado. Como nós tivemos aqui, a renovação do contrato com a Sabesp, que não teve participação, não teve debate. Como nós tivemos a municipalização do ensino, que não teve debate também. E hoje está gerando um problema para o município. Uhum. Então, o que a gente não concorda é essa forma autoritária, antidemocrática, tanto do prefeito, que como ontem ele já disse que já assinou o convênio, como do próprio governo, que diz: nós vamos construir. Isso é uma falta de respeito, na minha opinião, à Câmara e ao povo de Santo Anastácio. Porque nós representamos o povo e a vontade do povo foi referendada nesta lei. A partir do momento
que a Câmara aprovou essa lei, ali está representada a vontade do povo. E, no entanto, o prefeito nem nos comunicou, não fez nenhuma reunião, apenas chamou a TV Fronteira, ou a TV Fronteira o procurou, não sei, e declarou que vai vir o presídio para cá. Quer dizer, isso... E a população na rua, ela já começa a cobrar a Câmara, Exatamente. Porque como existe um projeto de lei, ela começa a perguntar, nos questionar como será a posição da Câmara nesse sentido. Isso. Até ontem, Suzana, quem acompanhou a reportagem, foram 4 pessoas entrevistadas, 2 a favor, 2 contra. E com certeza está dividida a população. E como é um assunto polêmico, existe essa divisão, tem que ampliar o debate para qualificar a vinda. Mesmo porque que se for vir, venha com contrapartidas. Né? Nós precisamos negociar isso com o governo também. Não é assim, pode vir, está aqui, peraí, não é assim não. A gente quer democracia. Eu não entendo um governo, volto a dizer, nem nível do município, nem nível do estado, que não tem esse espírito democrático, não dialoga com a população, tá? Nem com a Câmara. Não dá para chamar todo mundo para conversar, tudo bem, mas nós também não fomos chamados. E nós já demonstramos na lei qual que é a vontade do Poder Legislativo de Santo Anastácio e, consequentemente, a vontade do povo de Santo Anastácio, que infelizmente, pelo menos a princípio, não está sendo respeitado. Assim. Você está até falando aí de democracia, desse diálogo do prefeito com a Câmara, e você apresentou um requerimento, né, falando disso, pedindo uma reunião mensal entre a Câmara, vereadores e prefeito. Exatamente. Esse é um outro pleito que você acompanha o nosso trabalho, a população acompanha, e constantemente a gente cobra do prefeito atitudes, quer dizer, implementação de políticas que são debatidas aqui, que a população nos procura e nós, através de requerimentos, fazemos o pleito junto ao município. No entanto, muitas das coisas que nós pedimos não se concretiza e também não se dialoga políticas. Então, o que a gente pediu? Que fizesse uma reunião mensal de trabalho, onde prefeito e Câmara pudessem discutir, né, o prefeito ouvir os vereadores ouvir o prefeito, e juntos a gente trilhar caminhos que, sem dúvida nenhuma, serão caminhos mais produtivos. Porque quando tem mais pessoas participando das decisões, sem dúvida, elas são mais qualificadas. Um dos desafios hoje da Câmara é esse, né, Agripino? É o diálogo com o Executivo. Nós iniciamos esse trabalho na minha gestão de presidência, a Andréia está aí continuando, a gente está fazendo audiência pública. Esse programa é um espaço de debate, então nós queremos fomentar a democracia em Santo Anastácio. É importante também dizer para o nosso público que está em casa, ele que nos assiste pela TV Cabo, Canal 2, pelo Facebook, importante, é mais um canal aí de transparência, e pelo site. A gente sempre convida alguém para estar aqui conosco, né? Isso. Nós convidamos hoje, fizemos contato com algumas pessoas para estar aqui presente, e a gente não teve sucesso em nenhum dos nossos convidados, mas fica aberto o canal sempre, porque às vezes a pessoa, ela já nos questionou por que não vem a população. A gente às vezes convida uma pessoa que vai debater sobre o assunto, né, Agripino? Isso. Então esse assunto mesmo do presídio, a semana que vem parece que volta a ser pautado aqui no programa. Sim. E isso é importante. E até a minha sugestão, e a gente vai trabalhar nessa direção, que se faça uma audiência pública. Para mostrar os prós e os contras, porque quando eu requeri ao secretário dos assuntos penitenciários, ele não me demonstrou quais são os pontos positivos. O requerimento foi nessa direção. Você não obteve a resposta desse requerimento? Ele só disse assim, são vários pontos. Está aí o requerimento, são vários pontos. Vou destacar 2. Geração de emprego na construção e alocação dos agentes na ocasião da constituição do quadro. Só. Mas e os outros? E o aspecto econômico? E o aspecto de segurança? Da contrapartida? Vários do aspectos, poder judiciário? Né? Você está entendendo, Suzana? Ambiental e tudo. O que a população precisa entender é que são vários os interesses que fazem parte da nossa comunidade. O interesse dos agentes, das pessoas que vêm morar aqui, porque vê que é uma cidade mais pacata, mais tranquila, né? Do poder judiciário, que também deve ser considerado. Então não dá para você ser parcial, aliás, tem que ser imparcial. Tem que falar com todo mundo, temos que decidir junto. E a maioria é soberana, né? E a Câmara saiu na frente nessa perspectiva. Ela até delegou à população um direito que era dela. Ela delegou, quando ela quis garantir que fosse feita uma consulta popular. E não é burocrático, não. Eu até sugiro que, se não der para fazer nos moldes técnicos da Justiça Eleitoral, nós podemos fazer
entre aspas, no modo caseiro, mas que dê oportunidade para que a população participe. Até porque, ouvindo ou não vindo, vamos estar todos engajados para que dê certo. Porque aí todo mundo teve o direito de falar, não, eu opinei, fui vencido ou venci, mas eu tive o direito de opinar. É isso que a gente quer. E que a Câmara Municipal quer, e volto a dizer, que infelizmente não fomos respeitados, pelo menos até agora, né, pelo prefeito municipal, porque as tratativas, como a imprensa está indicando, já estão adiantadas. E nós, eu até a pergunta para a presidente da Câmara, ela não foi chamada, eu não fui, ninguém foi chamado. Quer dizer, isso é uma falta de respeito dessa relação entre os poderes que constitui o município, na minha opinião. Tá aí, o professor Agripino Miguel Costa, com a sua palavra aqui no nosso programa Cidade em Debate. Esse assunto ele é muito amplo. No próximo programa nós vamos voltar a debater sobre ele. Tem muita coisa para falar ainda, muita água vai rolar embaixo dessa ponte, né, Agripino? E a gente volta a se falar sobre isso. Depois do intervalo a gente volta com mais perguntas, mais requerimentos do nosso professor Agripino Miguel Costa. Fica aí que eu volto já. TV Câmara de Santo Anastácio, programa Cidade em Debate, toda sexta-feira às 19 horas, com reprise no domingo às 15 horas e segunda às 19 horas. TV Câmara, o legislativo ainda mais perto de você. Assista toda segunda-feira, às 20 horas, ao vivo, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Santo Anastácio, pelo site www.camarasantoanastácio.sp.gov.br ou Canal 2 TV Cabo. De volta com o nosso Cidade em Debate dessa semana, vamos para o nosso quadro De Olho na Nossa Cidade. E o De Olho na Nossa Cidade traz hoje um assunto bastante polêmico. As bocas de lobo da nossa cidade sem grades. Houve reclamação de um morador do Jardim Santa Helena que relatou para um vereador da casa que em um dia de chuva forte o seu filho caiu e foi arrastado pelas águas, né? E quase tragado por um bueiro. E a gente foi conferir nas ruas de Santo Anastácio os bueiros, as bocas de lobo, todas, quase todas, sem aquela grade protetora, mostrando aí então realmente o perigo em dias de chuva. Né? Então a gente está aí mostrando, chamando a atenção dos poderes públicos para a importância dessa segurança. E assim o vereador Filadélfio, né, o nosso vereador aqui da casa, apresentou esse requerimento, ainda não teve resposta, a gente sabe disso, e encaminhou aí pedindo solução, lembrando, né, que essas coisas só tem, aí o pessoal só busca uma solução quando acontece alguma coisa trágica, como foi o caso da moça em Presidente Prudente. Tá aí as bocas de lobo em nossa cidade sem grades e estamos de olho. Cidade em Debate com o professor Agripino, TV Câmara, pelo Canal 2, TV Cabo, pelo nosso Facebook, pelo nosso site aqui da Câmara. A gente vai abordar agora um assunto que também teve muita polêmica, o pessoal aí nas redes sociais, né, deram o seu parecer. A gente colocou a matéria e em seguida o pessoal veio discorrer. É sobre a área contígua da Escola SESI, né, professor? Isso, é mais um assunto, né, Suzana, que faz parte da minha pauta de trabalho. Né? E acho que é interessante, antes da gente discutir o assunto, dizer para a população que o vereador não trabalha só na sessão. Né? É verdade. Cada vereador assume aí alguns pleitos de busca de solução e vai trabalhando, buscando solução, correndo atrás, pedindo informação, dialogando com as pessoas envolvidas e com o objetivo de solucionar. Né? Esse é um dos assuntos que a gente pleiteou para o prefeito, que ele agende uma reunião, né, com a direção do SESI local, regional, aliás, né, o SESI de Presidente Prudente, e já obtive resposta, né, o prefeito já oficializou o diretor local do CAT de Presidente Prudente, que é a pessoa que responde pela região, que tem uma interlocução lá com o SESI São Paulo,
E eu acredito que em breve nós vamos ter uma reunião para verificar em que pé que anda as tratativas, né? Porque ali é um problema sério. Né? Vamos colocar para o pessoal em casa entender, tá? E as imagens, né? A gente sempre coloca imagens para o nosso público entender de onde a gente está falando, né, Agripino? Isso é bom. Mas tem o SESI e a parte de baixo do SESI, né? Ali na Avenida Renato, tem aquela área que tem algumas árvores, né? Uma área verde. Aquela área foi doada ao SESI para fazer um bosque. Isso, na verdade, o presidente Paulo Scaff, né, eu sempre falei, ele assumiu aquela área. O pessoal não entendeu, Agripino, na época, na matéria também, por que foi doada ao SESI a área? Foi se cobrado até de outras empresas. Por que não doou para outra empresa? Por que não doou? Sim. A intenção foi o quê na época? Construiu-se o SESI? Na verdade, as pessoas, pelo debate que teve nas redes sociais, a impressão que tem é que aquilo ali é um bem do SESI, né? Quer dizer, o SESI incorporou a seu patrimônio. É importante esclarecer para a população que aquilo ali é uma área de preservação. Tá? Mesmo porque tem 2 minas d'água ali, sendo uma área de preservação, é patrimônio de todo mundo. Né? O que o SESI fez, através do presidente Paulo Scaff, quando ele esteve aqui, eu até avalio, ele falou, vamos fazer um favor para o município de Santo Anastácio. Vamos melhorar esse espaço. Naturalmente, tinha o interesse do SESI também. Porque nós temos ali do lado a escola. Sim. Nós poderíamos potencializar o trabalho pedagógico da escola. No espaço, e não é do SESI, é da população que está ali no SESI, né, que também alunos, faz parte do município. Com certeza. Então ele falou, vamos urbanizar, vamos tentar dar um layout diferente para isso aqui, uma estrutura que seja possível de potencializar o uso e urbanizar a região, né, urbanizar aquele espaço. Mesmo porque ali não pode ser construído mais nada, Exatamente. Prédio algum. Exatamente. Aí quando houve a proposta de doação, foi na administração passada, havia a combinação entre prefeitura e SESI que seria possível fazer o bosque. Né? Seria possível fazer o bosque, uma estrutura que um bosque precisa ter. Né? Com área de visitação, área de segurança, enfim, toda uma estrutura. Só que na ocasião do contrato, foi omitido para o SESI que tinha um problema anterior com aquela área. Qual que é o problema? Quando foram construir o SESI, a escola SESI, a prefeitura acordou com os órgãos ambientais, com a CETESB, que aquilo ali seria destinado à APP, Área de Preservação Permanente. Porque parte do SESI também era área de preservação. Sim. Mas para fazer o aterro, então ia ter uma compensação ali do aterro. E eu não me recordo agora quantas árvores tinham que ser plantadas ali, mas acho que 3.000 árvores, é um número muito grande de árvores. Faria um bosque isso, ali, né? Então, isso na ocasião de contrapartida para a construção da escola. Certo. E o que acontece? O prefeito não cumpriu na época. Quer dizer, ele está em débito com os órgãos ambientais. Então, esse débito, ou seja, o plantio de árvores naquela região não foi feito. Certo. E precisa ser feito. Consequentemente, inviabilizou o bosque. Inviabilizou a ação do SESI sobre o espaço. Então, quer dizer, por isso que a coisa ficou enrolada e está parada até agora. Está enroscada. Dizer, o SESI não aconteceu. O compromisso firmado não aconteceu. O que está acontecendo agora por parte do SESI, que a gente acompanhou na resposta que nós recebemos da direção, é que eles estão avaliando a situação e estão aguardando a melhor solução por parte da prefeitura para que eles possam cumprir com a proposta, ou seja, construir um bosque. E além eles não podem mexer na área por enquanto. Podem, exatamente. E além desse problema da contrapartida, existe ali no meio também uma vala que precisava fazer uma galeria de águas pluviais, que está no contrato que o prefeito faria, e não fez também. Não fez. Então, quer dizer, a prefeitura não cumpriu com a parte dela. Omitiu informação, comprometeu a transação e também não fez essa estrutura que era em relação à galeria. Então, o que a gente quer? Vamos chamar as partes, vamos discutir e vamos viabilizar isso aí, vamos ir buscar os caminhos. Vamos fazer porque caminhar. Ali, a população está sofrendo com aquilo ali. O mato está crescendo e junto com o mato vem animais peçonhentos. Pode ser local de abrigo de pessoas infratores. Então, e é uma área central, né?
Aliás... E é uma área que fica muito bonita ali, do lado né? da escola, eu estou ali diariamente, a gente vê muitos insetos que invadem ali, precisa administrar melhor isso daí, entendeu? Então a gente está atendendo essa demanda aí da população, vamos trabalhar nessa direção aí, e a gente espera que o senhor prefeito, como ele já fez, ele já solicitou o agendamento dessa reunião, eu acredito que em breve vai estar acontecendo, e aí nós pedimos a nossa participação, né? O objetivo era que nós, vereadores, porque aqui existe, parece que a política de não conversar com a Câmara, mas nesse pleito, eu vou fazer questão dos vereadores, quem tiver interesse, eu particularmente estarei lá, e os demais vereadores que quiserem participar também estarão lá, para discutir esse assunto. Aí explicado para a população. Que é o que nós podemos fazer. E apoiar todas as iniciativas do prefeito, porque nós não temos como viabilizar a obra. Nós somos poder legislativo, nós cobramos, não podemos executar, né, instigamos política, agora precisamos contar com a boa vontade do prefeito. Com outro lado para que se realize, né? Pelo menos que seja democrático, que nos ouve nos pleitos e a gente pode administrar, entre aspas, juntos no sentido de implementação de políticas. Tá certo, Agripino. A gente vai falar no bloco seguinte sobre a CDHU. Né? Você também fez um requerimento e encaminhou para a CDHU perguntando por que os moradores do Jardim Novo Horizonte não conseguem pegar a escritura das suas casas. Vamos tratar desse assunto já já. Fica aí, eu volto já. TV Câmara de Santo Anastácio. Programa Cidade em Debate. Toda sexta-feira, às 19 horas, com reprise no domingo, às 15 horas e segunda, às 19 horas. TV Câmara, o legislativo ainda mais perto de você. Assista toda segunda-feira, às 20 horas, ao vivo, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Santo Anastácio, pelo site www.camarasantoanastácio.sp.gov.br ou Canal 2 TV Cabo. TV Câmara no ar para você, e a gente fala de um assunto agora que incomodou os moradores do Jardim Novo Horizonte. Esse pessoal foi até o cartório de registro de imóveis aqui da cidade e foram informados que não podem pegar o registro da sua casa. Então, Agripino também fez um requerimento. É interessante que o povo entenda de onde surge, né, as matérias. Né? Então a gente foi procurado pelo morador. E é interessante. Geralmente é procurado por morador, né? O pessoal denuncia mesmo. O morador vem atrás do vereador. E é esse mesmo que tem que fazer, viu, população? Nós estamos aqui. Eu sinto hoje aqui, o pessoal não só aqui, fala, mas na nossa casa, onde a gente estiver. Vereador, quero ter uma. Nós estamos aqui para isso. E o vereador, aliás, o morador me procurou dizendo que havia quitado o imóvel e quando foi retirar a escritura, a escritura? Disse que não podia retirar. Inclusive, o argumento que ele usou, ele disse o seguinte, que falaram para ele que aquilo ali era um condomínio e que só quando todos os moradores pagassem o imóvel... Quitassem a sua casinha. Aí sim ele poderia ter o título. A princípio, eu já falei, mas como que pode ser? Isso está errado, né? A pessoa teve a oportunidade de quitar, ter um bem e não pode ter oficialmente a posse do bem. Então, foi aí que gerou esse... Desencadeou um requerimento. E aí nós requeremos para o gerente regional do CDHU, e ele me respondeu que está tudo certo, que é só o morador chegar ou no cartório, se não der certo no cartório... Então já houve a resposta desse requerimento. Só que aí não é bem assim. Não é bem assim. E nesse período, aguardando a resposta da CDHU, eu estive no cartório local. E a informação que eu tive do cartório não é essa, que está irregular, né, o conjunto habitacional Novo Horizonte, que está faltando encaminhamentos por parte da administração, do CDHU, para que aquilo lá de fato possa ser regularizado e, sim, dar a posse para os moradores. Então, nenhum morador
Então, agora, pode lá buscar então essa informação que eu passei agora... uma informação distorcida foi então, uma informação, assim, foi informal, foi uma conversa com um funcionário do cartório. Na próxima semana, nós tivemos aí uma semana sem sessão, acabou atrasando a parte de técnica das proposituras, mas na próxima segunda já vai estar entrando uma matéria minha direcionada ao cartório, para que eu tenha em mãos, a resposta também de fato, quais são os elementos que estão faltando aí, né, para que aquilo de fato possa ser regularizado. Ou se, de repente, o gerente regional do CDHU tem razão, porque até então não estava podendo tirar, senão o morador não vinha me procurar. Né? Então o que a gente espera nessa demanda aí é que de fato eles possam ter a posse do seu imóvel. Né? Por informações prévias que nós obtivemos no cartório, estão faltando também procedimentos relacionados à questão ambiental, regulamentação em relação à questão do meio ambiente lá do Novo Horizonte. Que é interessante também dizer, né, Suzana, que quando se vai construir um conjunto, tem que pensar nisso também. Você vê que lá nós temos um problema também na parte de baixo do Novo Horizonte, que é aquele vale que tem ali. Tivemos recentemente problema com a ponte. Então, o que é interessante? Pegar, quando for destinar para moradia, que pegue uma área compatível. Que não fica colocando as pessoas próximos de estruturas vulneráveis. Que nem ali, por exemplo, imagina que ele começar a entrar em erosão, pode colocar em risco ali, né, as crianças que ficam por ali. Então aquela área ali, na minha opinião, né, a parte de baixo... E é uma área toda aberta ali, né, onde tem a ponte, né? Não deveria ter construído na ponte, depois não tem. Não deveria ter construído moradia ali, né? Tem tantos outros espaços no município, né, que poderia ser utilizado. Então a gente vai continuar acompanhando isso daí, vou aguardar a informação do cartório e vamos cobrar de quem é de direito que se resolva o problema. Né? Então a gente quer dizer para os moradores... Uma resposta para o nosso morador, né, do Novo Horizonte, que particularmente para aqueles que me procuraram, que a gente vai estar encaminhando a solução desse problema. Estamos trabalhando, né? Não é um grande número, porque a maioria dos mutuários ali pagam as prestações, né? Mas tem um grupo que já conseguiu quitar. Que bom, né? E não está podendo ter a posse do imóvel. Talvez até quer vender para pegar um imóvel melhor, enfim, é direito dele dar o destino que ele quer ao imóvel. Né? Ele consegue vender sem a escritura? Não, né? Não consegue fazer nada. Oficialmente não, né? Existem os contratos de gaveta aí, né? Que não tem aquele valor. Ele não consegue dar continuidade, se ele tem algum projeto aí de vida. Até a transação, a transação de negócio complica, porque você não tem ali a posse do imóvel. A escritura em mãos, né? Tá, então, né, mais um requerimento do professor Agrippino, que a gente está esperando aí, então, uma resposta. O professor vai encaminhar um outro requerimento para o cartório de imóveis para saber sua posição e assim, né, a gente tira uma resposta aí para o morador do Jardim Novo Horizonte. Um outro fato que também mobilizou a cidade e é muito importante, mexe com o nosso funcionário público, o nosso servidor que ganha apenas, servidor público que ganha um salário mínimo. Esse é um assunto que nós pautamos no início desse ano, aliás, voltamos a pautar. Desde quando a gente entrou, a gente tem o nosso mandato. Ele tem como meta, uma das metas é tentar fazer com que as pessoas possam se incluir numa qualidade de vida melhor. E esse é um problema extremamente sério, né, Suzana? Porque quando você vê que nós temos aí 82 funcionários que ganham menos que um salário mínimo, né? O salário base deles é menor que um salário mínimo, isso é uma vergonha para o nosso município. Né? Isso me incomoda muito. Eu fico assim indignado, todos nós. Como o prefeito ainda não se sensibilizou dessa questão. Dessa correção. Nós conversamos o ano passado, até fizemos reunião com alguns desses funcionários lá no Paço. Ficou acordado. Antes da gente discutir o reajuste, vamos resolver esse problema. Simplesmente ficou mandou para a Câmara, como de costume, não se dialoga com a Câmara, mandou o projeto de reajuste, não resolveu o problema e nós estamos aí trabalhando para que isso se resolva. Mandou um projeto de reajuste, mas não desse servidor que ganha menos de um salário mínimo. Entrou no reajuste geral. 5% para esses funcionários equivale a R$30 de reajuste. Enquanto que para outros equivale a 300, 500. É muita injustiça, na minha opinião.
Temos que priorizar isso aí. E agora, recentemente, estamos tramitando na casa um projeto de criação de cargos. Então, nós vamos discutir isso aí. Eu tenho certeza que essa casa não vai aprovar nenhuma criação de cargo enquanto não se resolver esse problema, né? É um objetivo dos vereadores, é um pleito do município, né? Uma demanda de justiça. Então nós precisamos que o prefeito pare e fale, vamos discutir esse problema primeiro, depois nós vamos ver se vamos criar ou não mais cargos, né? Porque a gente até fez um debate, o tanto que vai gastar com a criação desses cargos, são 3 cargos, é menor do que vai, mais dinheiro do que vai gastar se corrigir o salário com 82 funcionários. Isso. É uma coisa assim, impressionante isso aí, né? Então, nós precisamos resolver esse problema aí. Muito fora, então, né, o projeto do está contexto. tramitando aí e a gente está aguardando aí o retorno do prefeito, que ele ficou, né, na última conversa que eu tive com ele ficou de analisar essa questão, de ver a possibilidade de acertar, né? Porque nós não queremos que fique como está, porque existe um decreto que complementa o salário. Então, se somando as vantagens deu 750, o decreto permite que o prefeito dê mais 30, para dar 780. Não, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que lá no salário base dele, comece com 780. E se ele tiver vantagens salário que mínimo. o estatuto garante a ele, ele vai ganhar 900, 850, mas lá no começo tem que ser um salário mínimo, né? Nós não queremos, porque isso inclusive é uma demanda constitucional, né? Embora a gente não pode atrelar o salário ao salário mínimo, mas quando se instituiu o salário mínimo, se criou uma política de alimentação, de direitos básicos. Então todo governo tem que usar aquilo politicamente como referência. Olha, o meu trabalhador, imagine eu pagar menos que um salário mínimo, não dá. Não dá. Né? Então essa é uma demanda grande, como você anunciou, e sem dúvida nenhuma essa casa vai estar trabalhando nessa direção também. É importante a gente sempre dizer que as pessoas, elas às vezes não entendem como é a tramitação de um requerimento. O vereador, ele apresenta o requerimento, fica esperando a resposta e depois não para na luta, né? Porque isso já vem desde o ano passado. Então, porque, tá aí, a gente está trabalhando em cima, porque às vezes não é rápido disso, às vezes, né? A gente conseguir. Nós não podemos trabalhar, né, que as palavras voam. Nós precisamos de fatos registrados. Por que eu preciso requerer ao cartório no outro assunto? Porque eles têm que descrever para mim o problema. Tem que vir o papel escrito, né? Se eu vou agir, qual que é o caminho? Cobrar o prefeito, oficializar o Ministério Público, cobrar a ação do Ministério Público em cima disso. Só que eu não posso chegar lá e falar. Eu tenho que ter elementos concretos. Por isso que nós temos que ficar pedindo informação. Né? Agora, seria, um pouquinho mais, seria muito mais rápido, dinâmico e eficiente se nós tivermos essa parceria instituída. Não é verdade? Por isso que eu sugeri reunião mensal. Olha quantos assuntos que nós poderíamos mensalmente estar discutindo, né, com o prefeito. Reunião de um dia. Agilizar um dia, meio-dia. Não acho que era o vereador que quisesse vir, viria. Era muito prazeroso debater com os secretários, com todo mundo, os problemas do município. Então eu acho que o prefeito, embora ele me respondeu que achou interessante a ideia, né? Como também ele disse que achou interessante a ideia da audiência pública, você lembra? Eu lembro. Só que o ano passado ele não veio. Né? Verdade. Instiguei, deixei a data para ele escolher, mas passou o ano e ele não quis vir para a audiência pública também. Então, não compareceu. Então a gente fica assim, inseguro com essa demanda aí, e eu espero que ele se sensibilize da necessidade disso, né? A gente também espera, porque são os nossos amigos, companheiros, servidores que ganham menos de um salário mínimo. A gente está nessa briga junto, né, Agripino? Bom, o professor Agripino, ele tem muitos requerimentos, muitas indicações e nosso tempo estourou e a gente vai falar, quero que você volte para falar sobre o Estatuto da Educação, né? O Plano Municipal de Ensino aqui da nossa cidade é um assunto um pouco extenso e eu quero que você volte a falar nós voltaremos no nosso programa para falar sobre isso. Mesmo porque é um outro assunto também que está incomodando os educadores de Santo Anastácio, né? Quem está ouvindo aí, a gente sabe da demanda. O Estatuto foi discutido em 2013, né? Até agora não se mandou o Estatuto para a Câmara. Já cobramos ano passado, já cobrei esse ano de novo. Está lá parado. E o Estatuto, ele... Está parado onde? Na prefeitura. Na prefeitura. Agora, é um assunto muito complexo, né? Porque depende... Lá tem coisas que diz respeito à vida funcional do professor, né? Da educação. E tá muito amplo, né? E está em processo também a construção do Plano Municipal de Educação, que é um outro documento
que define diretrizes. E, paralelo a isso, nós precisamos voltar a falar da nossa audiência da educação. A gente vai dar continuidade e, se Deus quiser, vamos elaborar um documento de referência para Santo Anastácio no que diz respeito à educação geral, né? Princípios de ação comunitária para tentar melhorar a situação da educação. Porque eu, mais do que ninguém, né, sabe como que está a educação. Estou o dia inteiro em sala de aula, né, convivendo com os alunos, e a gente está vendo aí o problema que precisa ser enfrentado por toda a comunidade. Dia a dia. Isso. É uma luta dia a dia. Professor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui nos estúdios da TV Câmara. A população, com certeza, teve os seus esclarecimentos, né? E a gente deixa aí aberto o canal para um recado para a nossa população. Eu que agradeço, Suzana, agradeço você pelo seu trabalho, quero parabenizar mais uma vez pelo dinamismo que você vem dando aqui no setor de comunicação da Câmara, né? E está oferecendo mais cidadania para a população. Muito obrigado, estarei sempre à disposição. E agradecer também a equipe de produção, né? O Cuca, a Edna, que está aí, que está nos bastidores, mas que faz parte desse projeto também, né? Eles que dão a qualidade da imagem, a qualidade das informações. Então, para nós é muito satisfatório isso. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Eu que agradeço. Nós agradecemos. Você que está em casa, muito obrigado sempre por nos acompanhar. Nos assista aí pela TV Cabo, Canal 2, pelo site. Também vai estar disponibilizado aí o nosso programa no Facebook da Câmara Municipal, que está aí bombando. A gente agradece muito toda a sua participação. E na semana que vem a gente volta com um assunto polêmico também, que é sobre penitenciária. Eu te espero. Até lá.